E aí pessoal, tudo bem com você? Espero que você e sua família sejam encontrados bem. Hoje eu vou começar um devocional para que nós possamos juntos ter esse tempo com Deus na Bíblia. E eu quero compartilhar um texto de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 41 e compartilhar com você um pouco disso, um pouco das lições que a gente pode aprender nesse texto. Jesus dizendo, ele fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus está ensinando algo primordial para as nossas relações, muito especialmente algo para nós sabermos até onde vai o nosso próprio entendimento. Eu acredito sinceramente que muitas pessoas estão cuidando demais da vida dos outros e estão prestando pouca atenção na sua própria vida. E eu não quero ser duro aqui com você, não, a minha palavra é de carinho, para que a gente comece a prestar mais atenção na gente, nas coisas que nós pensamos, sentimos, nas coisas que nos afetam. Poucas pessoas são ensinadas a parar, respirar e pensar sobre si. Fomos ensinados ao longo da vida a dar resultado. E para dar resultado, a gente precisa trabalhar muito, precisa estudar muito, precisa correr muito, a agenda precisa estar muito cheia, e aí vieram as redes sociais, vieram as mensagens, vieram as ligações, e todo o nosso tempo está sempre muito ocupado. Não conseguimos prestar atenção em nada que seja a nosso respeito. A gente presta atenção em cumprir a nossa agenda, em fazer o que tem que ser feito, mas não paramos para nos olharmos no espelho. Isso causa resultados desastrosos para mim e para você, para quem não presta atenção. Por quê? Acabamos que não nos conhecemos. Então nós nos surpreendemos com as nossas sensações. Quando alguém nos decepciona, somos completamente afetados e aí o mundo acaba. E aí a gente atribui a todas as pessoas o comportamento de um. Paramos então de nos relacionar com os outros porque alguém nos traiu. Sendo que, na verdade, poderíamos ter resolvido isso antes se a gente tivesse pelo menos diminuído a expectativa sobre aquele tipo de relacionamento. Então, o que Jesus está tentando dizer para nós, claro que é uma palavra que não é que a gente digere com tranquilidade, não é isso, é uma palavra para que a gente acerte a mira, para que a gente corrija o que está errado. Você, antes de olhar para o que os outros estão fazendo, se conheça. Antes de você reparar no que as pessoas, dos comportamentos dos outros, saiba quem você é. Você, como um crente, saiba quem você é em Deus. Quem é você? Você é filho de Deus? Você vê Deus como o seu pai? Você se relaciona com Deus como um filho ou como um escravo? Você chega na casa do pai e, como eu chego na minha casa, na casa dos meus pais, eu chego com muita liberdade, com muita tranquilidade, eu abro a geladeira, eu boto o pé no sofá, eu tenho intimidade com meu pai, porque ele é meu pai. Então, você tem isso com Deus, essa intimidade, essa liberdade? Ou você é um servo? Sendo que o que Deus nos chama verdadeiramente é que a gente se entenda como filhos. Jesus ensinando a gente a orar, ele fala: chame Deus de Pai. De Pai Nosso, porque ele não quer um relacionamento que seja mecânico, frio. Ele quer que eu e você olhemos para Ele
e gostemos dessa relação, que a gente se sinta em casa com o nosso Pai. Agora, entendendo quem nós somos em Deus, podemos então entender quem nós somos. Olhar para dentro de nós, sabendo que existe um Pai que nos ama apesar de qualquer defeito que tenhamos. Eu tenho muitos, eu tenho certeza que você tem tantos também. A verdade é que Ele nos chama de filhos apesar dos nossos defeitos. Se nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor, como nosso Mestre, como nosso Deus, como aquele que nos reconecta ao Pai, nós somos adotados como filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, podemos então olhar para nós com a expectativa correta, com um olhar correto de alguém que está em processo de transformação por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós a partir da escolha de vivermos com Jesus, e somos por causa disso filhos de Deus. Podemos então olhar para nós, olhar para quem nós somos e ter, por exemplo, paciência, misericórdia com o nosso processo de crescimento. Podemos olhar para nós sem tanto peso de exigência, de performance, porque afinal nós temos tantas limitações. Nós não somos essas pessoas tão bonitinhas que nós postamos nas redes sociais. Nós temos muitos defeitos e tá tudo bem ter os nossos defeitos. O problema é saber que temos os defeitos e ficarmos ok com eles. Não. Na verdade, no relacionamento com Deus, nós aprendemos que estamos como filhos em constante transformação do que Ele está fazendo em nós. Eu me abro, me permito e Deus vai transformando a minha vida, o meu caráter cada vez mais parecido com Jesus Cristo, como Paulo nos orienta lá em 2ª carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3. Então, primeiro, olhe para dentro de você. Você e eu precisamos aprender a nos olhar no espelho. Muitas vezes ficarmos ali quietos, olhando para nós, olhando para quem nós somos, parar um pouco diante dessa agenda agitada, essa correria muito grande, pararmos um pouco para pensar sobre quem nós somos. Tenha calma, respira. A partir disso, agora sim, você pode andar com as pessoas. Andando com elas, você pode ajudá-las a reconhecer também os seus erros, as suas lutas. O texto não fala para a gente parar de andar com as pessoas e apontar os erros, não. O texto está chamando a nossa atenção para olhar para dentro. Olhando para dentro, nós podemos andar com as pessoas e ajudá-las também a crescer. O que não pode é haver hipocrisia. Eu ficar o tempo todo dizendo para os outros serem aquilo que eu não quero ser. Não estou lutando para ser. É isso que Jesus está combatendo. Viva uma vida livre. Seja livre em Jesus. Viva como um filho. Tenha relacionamento de intimidade. Se conheça. Saiba quem você é, os seus limites, os seus potenciais. E ajude as pessoas que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus. Tchau.